Boa noite, então, gente. Já coloquei para gravar. Ah, que ótimo, Emirene. Beleza, parabéns. Né? É, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês estão chegando a ver aí esse slide? Ótimo. E esse slide, vocês estão vendo? Que ótimo. Então, tá bom. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto de um filósofo brasileiro chamado Miguel Reale. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria tridimensional do direito. A partir desta teoria que ele desenvolveu, né, Miguel Reale passa a ser conhecido no mundo todo e passa a ser estudado nas principais universidades da Europa e também dos Estados Unidos. A, 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 a sua teoria, ela foi criada, né, a sua tese de doutorado. Miguel Reale, ele era paulista, e ele morreu em 2006, nasceu em 1910, se eu não me engano, e morreu em 2006, tá? Em 1940, ele escreveu um livro chamado, na verdade não é um livro, na verdade foi a sua própria tese de doutorado na USP, chamado de Fundamentos do Direito, e ali ele sintetizou uma nova maneira, um novo olhar sobre o direito, do qual nós vamos falar já já com vocês. E em 1968, ele então escreveu um outro livro, vários outros livros, mas ele escreveu um livro homônimo chamado Teoria Tridimensional do Direito. Isso, Bruna. E esta teoria tridimensional do direito, então, ela passa a ser conhecida no mundo todo, passa a ser estudado, e e ela ganha, isso faz também com que a filosofia do direito no Brasil, a filosofia do direito do Brasil, entre no radar internacional, passe a ser conhecido no mundo todo, e Miguel Reale, então, ele passa a ser estudado e passa a ser considerado o filósofo mais conhecido e proeminente filósofo latino-americano, né? Então, o que era a teoria, o que ele falava sobre a teoria tridimensional do direito? Bom, nós vamos utilizar o artigo 170 da Constituição, entre alguns exemplos que vamos falar com vocês aqui, como exemplo para demonstrar a própria teoria tridimensional do direito, né? Então, nós vamos utilizar este exemplo e vamos falar sobre outros exemplos também. Pois bem, um conceito da teoria tridimensional do direito. O direito, ele, segundo Miguel Reale, ele vai dizer o seguinte: nas aulas anteriores, nós estudamos a teoria pura do direito. A teoria pura do direito, criada e desenvolvida por Hans Kelsen e depois por outros filósofos, como Norberto Bobbio, afirmava que o direito era um conjunto de normas criadas e positivadas pelo Estado.
e que só se deve, que nós deveríamos nos preocuparmos com aquilo que estava expresso, que estava postado, que estava colocado, que foi criado pelo próprio Estado. Essa era a afirmação de Hans Kelsen. Então, ele tinha uma visão que é chamada visão normativista do direito. O direito é algo que é normatizado e tem as suas características próprias dentro do direito, e dentre essas características que também estudamos com vocês, o direito era um conjunto de normas que deveria ser obedecido por todas as pessoas e que não deveria ser questionado. Essa era a afirmação da escola normativista. Pois bem, Miguel Reale, ele não vai concordar muito bem desta teoria. Ele era adepto a uma outra escola filosófica chamada culturalismo jurídico, e nessa escola culturalista afirmava que o direito também tinha a sua origem na cultura de um povo, nos fatos de um povo, nos fatos sociais e históricos de uma sociedade. Mas Miguel Reale, influenciado por esta teoria, por esta escola, ele cria a sua própria, ele cria a sua própria teoria no sentido de dizer que o direito não tinha dois aspectos. O direito não era composto por dois aspectos, por dois aspectos somente. O aspecto normativista das normas e o aspecto culturalista dos fatos sociais. Miguel Reale vai dizer que o direito era formado por um conjunto também de princípios e valores que davam suporte às normas jurídicas e aos fatos jurídicos. Então, o que Miguel Reale está falando? Que o direito, ele é um conjunto de três aspectos distintos. Ele tem três pilares básicos e ele pode e tem que ser analisado dentro de prismas únicos. Ele pode ser visto de prismas diferentes, mas estes prismas diferentes, eles se encaixam numa mesma dimensão. E quais seriam os três pilares do direito? Os três pilares do direito seriam o fato jurídico, como está escrito aqui no slide, seria o valor e seria a norma. O fato jurídico são as construções históricas, são os fenômenos sociais, são os fatos sociais, políticos, econômicos, que surgem nas manifestações, nas relações sociais. Esse fato jurídico, ele cria um direito, ele faz com que um direito surja. Logicamente, esse direito não vai surgir alheio a qualquer realidade. E também, este fato aqui, ele vai ser um fato importante, ou vai se tornar um fato importante, na medida em que ele tenha um valor. O que seria esse valor? Seriam os princípios e os valores éticos morais aceitos dentro da sociedade que embasariam a construção e a criação deste direito. Então, um fato jurídico, um fato social, histórico, demográfico, econômico, gera um direito. Esse direito ele tem que ser criado em cima de uma norma. Miguel Reale vai dizer que o direito ele não pode ser um conjunto abstrato de teorias, que muitas vezes ficavam geralmente omissos em sua realidade sociocultural.
Ou seja, Miguel Reale afirmava que o direito não poderia ser um conjunto abstrato de teorias sobre o que é justiça, sobre o que é liberdade, sobre o que é igualdade ou equidade. Não, ele vai muito mais além disso. Também, o direito não pode ser visto como um conjunto de normas, regras, um conjunto de normas e regras e leis que organizam a vida da sociedade. Vai muito mais do que isso. Hans Kelsen falava isso. Karl Marx, que nós estudamos também com vocês, falavam que o direito era um conjunto de regras que organizava a vida da sociedade, que dominava a vida das pessoas. Pois bem, ele falava que não, o direito é muito mais além do que essas realidades abstratas, é muito mais além do que o próprio conjunto o próprio conjunto de normas, né? Direito não é só norma, direito não é só fato, como falavam os marxistas ou economistas do direito, porque o direito não é economia. Direito não é produção econômica, mas envolve a produção econômica e nele interfere. O direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos do direito natural, tomistas de Tomás de Aquino, como nós estudamos também. O direito é, ao mesmo tempo, norma, fato e valor. Vejam bem, o direito é composto, então, de norma, fato e valor. Segundo, então, a teoria do direito aqui, o direito só pode ser concebido dentro de uma visão harmônica destes três aspectos primordiais que nós estamos aí falando com vocês. Ou seja, um aspecto fático, ou seja, um aspecto do fato, o aspecto que forma o conjunto social, o conjunto histórico de uma sociedade, a própria cultura de uma sociedade. Este aí é o aspecto fático. O segundo aspecto é o aspecto que nós chamamos de valor. Esse aspecto de valor é chamado, dentro da filosofia, de aspecto axiológico, que axion significa valor, princípios, tá? Então, quando nós falamos em valor, nós estamos falando em princípios éticos, morais, que são a base de uma sociedade. E o terceiro aspecto é o aspecto normativo, a norma. Ou seja, é o próprio ordenamento jurídico que compõe, que forma uma sociedade. Então, o direito tem esses três aspectos. O direito só pode ser visto, só pode ser analisado dentro desses três aspectos específicos. Caso contrário, nós não conseguiremos entender este direito, ok? Vamos dar alguns exemplos antes de entrarmos neste exemplo que está aqui também, do artigo 170 da Constituição Federal. Esse artigo 170 fala das relações econômicas, né? Expressas na Constituição Federal de 1988, né? Então, aqui ele trata dos princípios gerais da ordem econômica brasileira. Mas antes de falar desse princípio aqui, que vai ficar como exemplo, que está, inclusive, postado lá na sala de aula de vocês, nós temos que comentar vamos trabalhar outros exemplos com vocês também. Vejam, nós estamos vivendo uma pandemia provocada por um vírus, o Covid-19, e isto é um fato, isto é uma realidade,
este fato é um fato que está relacionado com questão de saúde, e ele tem modificado as relações, todas as relações nossas em todo o mundo. Tem modificado as relações sociais, tem modificado as relações econômicas, tem modificado as relações jurídicas pelo mundo afora. Também as relações políticas, religiosas e etc. Né? Bom, o mundo não vai voltar à normalidade, como éramos no dia 16 de março, quando ainda estávamos tendo as nossas aulas, né? Não, o mundo modificou, o mundo será outro, terá outras configurações, né? Terão novas formas de relacionamento, novas transformações nas estruturas da família, novas relações de trabalho, né? Eu me lembro aqui, nós aqui agora estamos trabalhando em home office, né? Estamos trabalhando aqui, conversando com vocês, num outro regime de trabalho. Esses dias eu estava conversando com a Irene, ela também está em home office, né? E outros de vocês talvez também estejam trabalhando em home office, ou seja, novas relações trabalhistas surgiram, e ainda vão surgir outras, né? A nossa estrutura organizacional do Estado também tem se modificado, já modificou, tem se modificado, e o que tem acontecido? Tem surgido aí uma infinidade de normas diferentes, né? Nós estamos vendo aí, o tempo todo, só aparece um conjunto de normas específicas, diferente. Por exemplo, as normas que regulam o trato educacional, como as que estão passando por agora, que regulam esse tipo de atividade que nós estamos tendo agora nessa live, por exemplo, com atividade remota e virtual. Surgiram, então, normas que permitem esse tipo de atividade, como nós estamos tendo aqui agora. Né? Então, foi um fato social que tem modificado as relações sociais, que tem modificado as relações jurídicas, né? E tem construído uma forma de direito diferente, um direito novo. Esse direito novo, ele vai estar pautado em cima de princípios e valores éticos, morais, importantes e inerentes dentro da sociedade. Talvez, dentre os princípios aqui que a gente poderia enumerar vários, o princípio, a vida, é o maior deles, e do qual tudo agora está concorrendo para a manutenção da vida de uma maneira geral. Então, tudo está sendo construído nesta relação. E o direito não é diferente, de acordo com a visão de Miguel Reale. O direito está sendo construído em cima dessa dimensão. Seria impossível, seria incongruente, vamos dizer assim, se o direito, como conjunto de normas que está surgindo aqui e agora, nos nossos dias, na nossa sociedade, fosse simplesmente um conjunto de regras, um conjunto de leis frias. E é isso que Miguel Reale nos afirma, é isso que Miguel Reale nos chama a atenção. Bem, outros exemplos podem ser dados. Por exemplo, por ocasião da sua tese de mestrado, de doutorado, na USP, em 1940, Miguel Reale, ele falou sobre a Revolução Russa Bolchevique, que aconteceu em 1917. Né? A Primeira Guerra Mundial, ela acontece de 1914 a 1918, e lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, os russos, né,
eles entraram numa guerra civil muito grande, e ali surgiu uma grande revolta, uma revolução, chamada de Revolução Bolchevique, né? Onde a massa trabalhadora, o proletariado, os trabalhadores, de uma maneira geral, se revoltaram contra os governantes da época, né? Revoltados principalmente com a pobreza, com a injustiça social. Eles estavam passando por dificuldade, passando muita fome, e eles queriam o alimento, eles queriam pão, eles queriam uma terra para trabalhar, eles queriam viver não em uma situação de conflito social, mas eles queriam viver, buscar uma situação de justiça, de paz social. Bom, tal fato, né, provocou uma guerra civil muito grande, e o Estado russo, ele teve que mudar através de uma revolução, né, e mudou todo o seu sistema econômico. Seu sistema econômico era ainda o feudalismo, não era nem o capitalismo ainda, era um feudalismo, e esse sistema econômico passou a ser criado, foi criado um outro sistema econômico baseado nas ideias de Engels e Karl Marx, né? Baseados naquilo que eles chamavam de comunismo, regime comunista, né? Que era muito mais além do que um próprio sistema econômico, mas era um sistema também político. E a Rússia torna-se um país socialista, né? Então, marcado pelas consequências da crise econômica, surge um novo sistema político, econômico, né? E essa mudança que aconteceu na sociedade russa, segundo Miguel Reale, foi um fator deflagrador para o surgimento das novas normas que vão surgir do direito. Analisa-se, então, assim, de forma muito empírica, a formação do tripé fato, valor e norma. Um fenômeno seguido do outro, não de uma forma de estanque, que um termina e aí começa o outro, mas numa forma em que o direito vai se complementando diante desses três aspectos aí. Ele só passa a ter valor dentro desta construção filosófica, sociológica e normativista ao mesmo tempo, né? Diante desses dois exemplos que nós demos aí agora para vocês, nós podemos, então, concordar, né, com o autor, ou melhor dizendo, de acordo com as ideias do autor, nós podemos concordar, pelas análises desses fenômenos, que o direito não é algo estático, não é simplesmente um conjunto de normas e regras estáticos, um conjunto de leis mortas. Não, vai muito mais do que isso, transcende uma outra realidade, né? Então, o direito, ele é cíclico, o direito, ele é dinâmico, o direito, ele se reinventa o tempo todo. É isso que ele falava. O direito não era como a escola natural do direito afirmava que o direito era imutável, que ele era eterno, que ele era universal. Não nesse sentido. Seus princípios poderiam até ser, mas eles eram variáveis de acordo com o tempo, com o espaço, com a cultura, né? E também não poderia ser simplesmente um conjunto de normas fixas, como Hans Kelsen falava, tá? Bom, seguindo ainda no exemplo da União Soviética, nós podemos perceber ainda, analisando a própria história da União Soviética, né, que após essa revolução, então,
novas normas de direito vão surgindo, né, para organizar a vida da sociedade, só que essa norma, ela surge imbuída, recheada, vamos dizer assim, de princípios e valores que vão dar origem a um Estado diferente, a um novo Estado-nação. Esse Estado é a Rússia. Bom, e diante desse novo Estado, acontece também, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, um outro contexto evolutivo, socioeconômico do próprio sistema socialista na economia, né? E este país, a dinâmica socialista, ela entra em xeque-mate, e a partir do final da década de 80, esse sistema entra em derrocada, e aí surge uma nova mudança. Essa nova mudança leva a Rússia a entrar num outro regime de governo e num outro sistema econômico, um sistema econômico baseado numa economia de mercado. Na prática, a Rússia deixa de ser um país socialista para se tornar um país capitalista. Então, com o fim do regime, do sistema socialista, né, surge um novo fato social e uma outra realidade social. Essa nova realidade social veio vincular novas situações que necessitavam ser regradas, que necessitavam ser regulamentadas por normas jurídicas e econômicas. E aí vai surgir novas leis, e essas leis viriam para pacificar, então, a estrutura da organização política do Estado que viria a nascer, então, né? Ainda, né? Ainda podemos destacar a questão da própria queda do Muro de Berlim, que acontece em 1989. Este fenômeno na Rússia, ele se expande para a Alemanha Oriental, e a Alemanha Oriental, então, ela que ansiava por mudanças, ela estava também em dificuldades, tal qual a União Soviética na época da Revolução Bolchevique, e aí ela busca, então, mudar também o seu regime, e ela então, une-se novamente com a Alemanha Ocidental, e muda o seu sistema político, que passa a ser baseado em cima de um regime democrático, coisa que não era assim na época do regime socialista, comunista, socialista, e parte em busca das garantias fundamentais de liberdade da pessoa, do indivíduo, né? E então, concluímos, de acordo com esses exemplos que demos para vocês, que surgiram novos fatos sociais, políticos e econômicos, que fizeram com que as normas antigas se tornassem obsoletas, ineficazes, cheias de lacunas, inadequadas, e, portanto, precisaria de uma mudança, precisariam, então, de ter um novo ordenamento jurídico para regrar os novos fatos sociais dentro de uma nova estrutura social e dentro de uma nova estrutura política totalmente diferente. Esses fatos sociais, históricos, eles foram surgindo e vão surgindo paulatinamente, porque a própria sociedade humana, ela é dinâmica. E o direito, ele tem que acompanhar essas mudanças, ele deve acompanhar essas mudanças, né? Então, o que nós estamos querendo afirmar com vocês é chamar a atenção para que vocês possam observar o panorama tridimensional do fato, valor e norma que regem, que configuram esse direito, né?
pois tanto o fato, o valor e a norma, tá? Eles interagem e acompanham os fatos que também interagem e acompanham os valores vigentes. Então, nós podemos afirmar que este processo é um processo de interação, é um processo dinâmico, né? Cíclico, pois ele pode vir a se repetir novamente, quase que da mesma maneira, quando as mudanças na sociedade tornam as normas vigentes, ineficazes, ineficientes, incapazes de produzir os efeitos necessários, embora sejam válidas, tá? Mas é preciso que surjam outras normas muito mais abrangentes e eficientes para acompanhar o processo evolutivo, o processo social, de evolução social do ser humano. Então, o, o trabalho, né, de Miguel Reale, né, ele traz este enfoque, tá? Ele vai fazer uma afirmação às escolas exclusivistas do direito, tanto as escolas normativistas, que nós já falamos com vocês, que dão ênfase no caráter normativo do direito, vai surgir como reação às escolas sociológicas ou sociologistas, com enfoque nos fatos e contextos, e na história também, e a escola moralista, que está relacionado com a escola filosófica, axiológica, com enfoque nos valores do direito. Embora, tá, a gente tem que deixar claro que essas três correntes não fossem totalmente isoladas, né? Às vezes elas se relacionavam, e isso a gente pode observar em outros estudos de outros filósofos, como, por exemplo, de Gustavo Redbruck, um outro filósofo também contemporâneo de Miguel Reale, só que ele era alemão, onde ele demonstrava nos seus estudos que o direito ele se relacionava. Mas ele sempre falava que esta relação era muito mais uma relação de competição, e afirmava de que quando em quando, ou de quando em vez, uma interpretação, dependendo da realidade ou do contexto, se tornava muito mais eficiente, né? Bom, mas com ênfase, logicamente, para as escolas normativistas, né? Que sempre afirmavam que as leis deveriam ser compreendidas pelo seu próprio valor intrínsecos, né? Pelos valores culturais ou julgamentos de valor, tendo os julgamentos, né, de valor, os julgamentos culturais, pouco peso dentro da interpretação dos direitos. Sempre a escola normativista deveria ser levada em consideração, porque as leis eram consideradas a causa e o fim em si mesmo, a causa e o fim último das coisas. Então, sempre, apesar de ter relações entre fato, valor e norma, essas relações eram relações de competição, sempre se sobressaindo a escola normativista como predominante, como algo que predominava nas relações sociais. Bem, Miguel Reale, segundo Miguel Reale, né, todas essas interpretações estavam corretas. O grande erro para Miguel Reale dessas interpretações nessas escolas estava em excluir ou diminuir a importância das outras escolas, de uma escola sobre a outra, né? Então, para Miguel Reale, esse fenômeno jurídico, né,
ele acontece de maneira muito simultânea nos âmbitos da norma, do fato e do valor. E para ele, então, seria muito incorreto interpretar este fato como a exclusão de qualquer outro fato, né? Aqui nós temos os princípios gerais da ordem econômica, que vocês estão vendo, que é o artigo 170 da Constituição. Todas as relações econômicas devem ser baseadas em cima do artigo 170. E o que diz o artigo 170? Que a ordem econômica é fundamentada na valorização do trabalho e da livre iniciativa e tem por fim assegurar todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios, né? Se vocês observarem aí, todas as relações econômicas, elas devem valorizar o trabalho humano. O trabalho humano, ele é importante. O trabalho humano, ele dignifica a pessoa, né? Ele é importante para o sustento desta pessoa e ele é necessário para garantir a justiça social. Se vocês observarem aí, nós temos um fato que são as relações, nós temos um fato que são as relações econômicas. Essas relações econômicas, elas garantem uma efetividade social e histórica dentro da realidade, e, logicamente, nós precisamos de um direito vem aí para regular essas relações de poder entre patrão e empregado, entre governantes e governados, onde, lógico, o Estado é soberano e ele tem que garantir essas relações, né? Aí também nós observamos que nesse artigo que regulamenta as relações econômicas, tudo isso nós podemos encontrar princípios e valores éticos morais que são muito importantes, que garantem o valor não somente da pessoa humana, mas garante o valor do trabalho, garante o valor da propriedade privada, garante o funcionamento de uma economia de mercado, da defesa do meio ambiente, etc, etc, etc. Logicamente, nós temos uma norma que vai regulamentar isso daí, né? E o próprio ordenamento jurídico, na sua publicidade, que garante este complexo de normas e mediações, né? Mas nós temos N exemplos que poderíamos estar trabalhando com vocês sobre este aspecto da teoria tridimensional do direito. Por exemplo, vamos pensar na lei do farol baixo, né? Uma lei bastante nova aí agora, de 2016, é a Lei 13.290 de 2016, né? Chamada Lei do Farol Baixo. Como é que nós poderíamos pensar esta lei aplicando a própria teoria tridimensional do direito? Vejam bem, segundo a norma, segundo a lei do farol baixo, a lei, ela cumpriu com todos os procedimentos requeridos para a promulgação da própria lei, e ela foi aprovada por todas as autoridades competentes e em todas as suas análises, ou seja, ela foi aprovada, mas para ela ser aprovada, ela passou por um tempo de experimento, ela foi analisada de maneira empírica e científica ao mesmo tempo, depois ela foi promulgada, ela foi divulgada, ela foi publicizada, enfim, todos os fatos, né, do qual ela foi necessária, todos os fatos necessários e eficientes foram comprovados para nós termos a lei do farol baixo. E por que ela surgiu? Por que ela foi considerada necessária e eficiente? Simplesmente porque ela
ela garantia, ela aumentava a segurança no transporte rodoviário, nas estradas brasileiras, nas estradas brasileiras, na medida, né, em que melhorava as condições de dirigibilidade, dirigibilidade, né, e do próprio bem-estar dos motoristas, no sentido de que eles poderiam enxergar a uma distância maior pela luminosidade dos faróis, né, um carro a distâncias maiores. E isso foi feito assim para proteger de maneira coletiva as pessoas que utilizavam e que trafegavam nas rodovias, nas rodovias. Então, nós observamos que os fins eram, os fins desta lei, ela tinha uma proteção da própria vida humana, estava procurando garantir o bem-estar, né? E o aspecto da moral é muito auto-evidente nessa situação. Bom, é bem verdade que argumentos contrários foram feitos e foram contrários à própria criação da lei do farol baixo, né? Mas o fundamental nós notarmos nesta teoria, nesta lei, que, de acordo com a própria teoria tridimensional do direito, nós devemos considerar o tripé aqui da norma, fato e valor, não apenas uma ou duas vezes, e ver como elas se interagem entre si, né? Por essa consideração complementar, por uma consideração complementar e não excludente desses três elementos, é que a abordagem de Miguel Reale é formalmente conhecida como dialética de complementariedade, porque esses três aspectos, eles se reúnem, eles se complementam e eles geram uma maior flexibilidade interpretativa no estudo das leis, tá? No estudo da lei, né? Vejamos mais o que nós podemos afirmar sobre esta teoria tridimensional. Deixa eu ver aqui, alguém está chamando antes. Não, ninguém. Não, ainda ninguém. Bom, o que nós podemos ainda afirmar sobre a teoria tridimensional do direito, né? É que estes fatos tem que ficar muito claro para vocês, que os fatos, os valores e as normas, tá? Eles se correlacionam na vida, no universo do próprio direito, né? Então, essa correlacionalidade é uma forma dialética, isso é imprescindível dentro da teoria tridimensional do direito, né? O que mais que nós podemos falar? Não esquecermos, né, que o direito, ele está vinculado ao mundo da vida e que nós precisamos compreender que a realidade jurídica, em termos de modelos, quer seja ele prescritivo ou hermenêutico, é imprescindível nessa realidade jurídica. Queremos só dar ênfase um pouco mais em algumas questões, no que diz respeito aqui ao fato, né? Podemos afirmar que o fato, no sentido amplo, é todo acontecimento natural ou humano capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. O estudo do fato jurídico jamais será simples, pois oferece diversos graus de complexidade. Desta forma, tá? É possível concluir que o fato jurídico é um acontecimento
praticado por uma pessoa física ou jurídica a partir de uma ação ou omissão, e que esses fatos agem diretamente e imediatamente sobre as pessoas, sobre coisas, direitos e sobre obrigações, tá bom? Então, eu acho que vocês estudaram, sobre um outro professor, sobre Durkheim, né? Durkheim fala sobre os fatos sociais. O que é um fato social? Fato social é todo fato exterior à sua própria vontade, que exerce uma coerção social sobre a vida das pessoas. Então, é tudo isso que nós acabamos de dizer aqui para vocês, né? Ah, sobre o valor, sobre os princípios e valores, sobre os princípios e os valores, né? Que é um outro elemento importantíssimo do próprio direito, e é o ponto de vista da maioria da sociedade sobre determinado fato que ocorre em seu meio, é o grande parâmetro que mede o momento histórico do próprio direito, é a própria visão, vamos dizer assim, do homem médio a respeito do próprio direito. Ou seja, o valor são os princípios que vão construir um direito provocado por um fato social, tá? Então, um valor, ele trata-se, tá, de uma intencionalidade, vamos chamar assim, historicamente objetivada num processo da cultura, implicando sempre o sentido, um sentido de uma ação possível, tá? Em relação, por exemplo, a esses casos aí que falamos com vocês, o valor seria a proteção das pessoas, o direito à vida, a proteção das pessoas diante da possibilidade de lesão a direitos, tanto a nível pessoal como patrimonial, em decorrência de uma condução de um determinado veículo, por exemplo, automotivo, ou em decorrência de uma exploração político-partidária, ou de uma exploração das relações econômicas, como estamos tratando aqui com vocês. Sobre as normas, a norma em seu sentido literal, né, é a regra, é o modelo, é o paradigma, é a forma, é aquilo que se estabelece em lei, é aquilo que regula o padrão, a maneira de agir em determinado grupo social. Norma, dentro de uma visão genérica, né, traz a ideia de regra, um modelo a ser seguido, nós já trabalhamos isso quando discutimos com vocês em direito e norma, é um modelo a ser seguido por todo homem, de bem, a ser obedecido dentro da forma da lei, mas não entendido, como uma norma dura, ou uma norma pura, mas como uma própria realidade traduzida em uma ideia inovadora que congrega as forças transformadoras de quantos pretendem a sua, a sua a sua transformação. Deixe-me ver. Bem, dito tudo isso que nós estamos falando com vocês, nós observamos que a teoria tridimensional do direito, então, ela busca uma compreensão integral do direito, tá? Só um instante, deixa eu ver quem está chamando. Acho que ninguém. Então, ela busca uma visão integral do direito em confronto com várias outras doutrinas que buscam colocar, então, um mundo jurídico restrito a simples fatos, a simples conjunturas de regras ou valores, sem permear as ações que são desenvolvidas dentro do próprio grupo social. Então, essa teoria, ela aponta para a integração de 3 elementos básicos, tá? Nunca esqueçam isso. Fato, valor e norma, dentro de um caráter histórico, social e cultural, tá?
segundo, usando as palavras de Miguel Reale, né? Somente assim o direito só se constituirá quando essas determinadas valorações dos fatos sociais culminam dentro de uma integração de natureza normativa, né? Esse era o que ela afirmava, é o que ele afirmava. Se os homens, então, em suas relações de convivência, não obedecerem certas linhas de referências como diretriz provável de conduta, se não houvessem determinadas constâncias de ações dentro de uma conjuntura histórica, é impossível cogitar regras jurídicas destinadas a reger e expressar a ordem dos atos humanos, tá? Bom, para concluir aqui essa discussão nossa de hoje, né, nós devemos, então, analisar a relação entre teoria tridimensional do direito e a questão, por exemplo, da, da luz baixa, né, da lei da luz baixa, da questão da proibição da ingestão de bebidas alcoólicas, ah, enfim, tá? Nós devemos analisar isso dentro de um conjunto de fatores sociais, tá? De fatos sociais que acontecem. Por exemplo, nas nossas rodovias, nós temos muitas mortes que acontecem devidos, né? Nós temos muitas mortes que acontecem devidos a condições de dirigibilidade muito ruins dos motoristas brasileiros, principalmente por causa do aumento da velocidade. Então, trafegar com um farol ligado nas rodovias é um fator que aumenta a segurança e que pode auxiliar e diminuir um pouco os acidentes de trânsito. Do mesmo jeito, por exemplo, como nós estamos falando aqui, a questão da proibição de bebida alcoólica com direção, né? A gente não precisa ficar debatendo sobre este ponto, porque a bebida alcoólica, ela prejudica muito a condição de dirigibilidade dos motoristas e provocam acidentes que provocam mortes, né? Então, as normas jurídicas, elas são construídas em cima de determinados fatos sociais com o objetivo de proteger o patrimônio, com o objetivo de proteger a vida humana, tá? De proteger a vida humana. Então, o direito, de acordo com a ideia central da própria teoria tridimensional, é que este direito ele tem que ser integrado por fato, valor e norma. E certos fatos ocorrem, são valorados positivas ou negativamente pela própria sociedade. E daí vão decorrer-se normas que vão ser, que se impõem, normas que vão proibir ou que vão permitir determinadas situações. O grande problema começa quando a sociedade, né, muitas vezes ciente do valor dessas normas, não as cumpre de maneira sistemática, ok? Então, a teoria tridimensional afirma que quando o valor social que gerou uma norma se modifica, existem, então, razões jurídicas para deixar de aplicar a norma como foi estabelecida e deve-se aplicá-la de outra maneira, conforme o atual valor social sobre o fato em busca de um bem comum. E assim, seria como afirmou Miguel Reale. O bem comum seria
o bem da comunidade de pessoas, na harmonia da convivência entre as próprias pessoas, a convivência social, distintos e complementares dentro de um processo histórico que tem como fulcro a própria pessoa, valor da fonte de todos os valores. Temos, então, de acordo com a teoria tridimensional do direito e contrariando a autoridade judiciária, muitas vezes, do nosso Estado-nação, que não se pode simplesmente dizer que uma lei não pega, vamos dizer assim, pois, segundo esta teoria, quando esses três aspectos, ou quando esses três elementos andam juntos e são vistos dentro, com dimensões diferentes, mas dentro de uma complementariedade, então é impossível a gente dizer que uma norma não é cumprida simplesmente porque porque uma norma não pegou, tá? Isso é muito errado. Gente, Miguel Reale, ele influenciou muito, muito nosso novo Código Civil. Por isso que nós colocamos aqui esse exemplo do artigo 170 da Constituição, tá? Porque na criação do Código Civil, né, brasileiro, a sua teoria vai influenciar e muito na concepção das relações econômicas, principalmente no que diz respeito à questão das propriedades privadas. Quando ele vai afirmar que a propriedade privada, ela tem que ter uma função social, tá? Não adianta ter um bem simplesmente por ter, um patrimônio simplesmente por ter. Este patrimônio, ele tem que ter uma propriedade, ele tem que ter uma função social, tá bom? Não é só aqui que ele influenciou, nós poderíamos aí discutir mais exemplos da influência da teoria no próprio Código Civil brasileiro, como, por exemplo, a ideia de boa-fé nos contratos, né? Na teoria dos contratos. O que mais, hein? Na questão da onerosidade excessiva também desses contratos, dos contratos serem muito abusivos, também foram outra influência muito positiva e outra contribuição de Miguel Reale. Na questão da hipossuficiência dos consumidores, os consumidores, nas relações consumeristas, os consumidores, eles são hipossuficientes, né? Então, são muitas as influências que se observam dentro da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Ok, gente? Gente, alguma pergunta então? Camila, Danilo, Júnior Alves, Juliana, Renata, Bruna, Ítalo. Vocês têm alguma pergunta? A Renata também está aí, eu não tinha visto. Tranquilo? Gente, eu já postei esse material para vocês lá na sala de aula, tá? Então, esse slide já está colocado lá para vocês. O que mais? Está colocado um resumo dessa fala nossa lá também, tá? Então, toda aula tem um resumo dessas aulas, toda aula tem um resumo, ok? E a fala nossa vai estar lá daqui uma meia hora, 40 minutos, que eu espero o Meet converter e jogar lá no Google Drive,
e aí a gente tira e eu coloco para vocês. Se não colocar ainda hoje, eu coloco amanhã esta aula e vocês, durante a semana, podem acompanhar. Eu tenho vários alunos de vocês aqui, né, que durante a semana acompanham essas aulas e nos dão informação dela e ficam perguntando. Não, Emirene, ainda não tem um exercício. Então, já na próxima aula, eu mando o exercício, posto todos os exercícios para vocês, porque aí fica já mais perto da sala, das nossas provas, e vocês, então, podem fazer os exercícios. Ah, sim, vou pegar leve, Danilo, pode ficar despreocupado. Estava pensando em vocês fazerem esses exercícios daí, né? Esses trabalhos valendo ponto, Mirene, vocês poderão aí, se quiserem, fazer de dupla, como fizeram, tá? Mas eu já vou falar agora para vocês. Vocês podem fazer de dupla e podem me enviar o trabalho, mas esses trabalhos só poderão ser enviados individualmente, tá? Com o nome de todos os participantes. Mas, por exemplo, se a Emirene fizer o trabalho com a Camila, então tanto a Emirene quanto a Camila tem que me enviar para que eu possa dar nota, tá bom? Porque ele cai de maneira individualizada lá na sala de aula, para não dar problema. É coisa simples, vocês fizeram isso semana passada, da vez passada, né? Então tá joia. Vamos ficar por aqui então, tá? Boa noite para todos vocês. Boa noite para todos vocês. Até semana que vem, né? Vou parar a gravação. Nossa, interrompendo.